Estatuto e Ética, revisão, aula 1, 32º exame de ordem. Vamos lá, meus amigos, super revisão ética profissional na advocacia, legal? Iremos resolver questões porretas, questões sofisticadas, questões alucinantes dos últimos exames de ordem banca FGV. Maravilha, não se esqueçam, gente, ética profissional engloba 3 diplomas. O Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8906 de 94, e também 2 atos infralegais. O RG, que é o Regulamento Geral do Estatuto, e também o SED, que é o Código de Ética e Disciplina. Vamos lá, então? Foi, cadê você? Está aqui. Apareça, vamos lá. Primeira questãozinha, qual a resolução das questões? Lógico, sempre verificaremos aí a vida como ela é e também iremos relembrar e fixar os pontos principais. Foi. Antônio e José são advogados e atuam em matéria trabalhista. Antônio tomou conhecimento de certos fatos relativos à vida pessoal do seu cliente, que respondia a processo considerado de interesse acadêmico. Após o encerramento do feito judicial, Antônio resolveu abordar os fatos que deram origem ao processo em sua dissertação pública de mestrado. Então, a fim de se resguardar, Antônio notificou o cliente indagando se este solicitava sigilo sobre os fatos pessoais ou se estes podiam ser tratados na aludida dissertação. Tendo obtido resposta favorável do cliente, Antônio abordou o assunto na dissertação. Por sua vez, o advogado José também soube de fatos pessoais de seu cliente em razão de sua atuação em outro processo. Entretanto, José foi difamado em público, gravemente, por uma das partes da demanda. Por ser necessário a defesa da sua honra, José divulgou o conteúdo particular de que teve conhecimento. Considerando os 2 casos narrados, assinale a afirmativa correta. Colegas, a questão em questão, ela versa sobre que assunto? Sigilo profissional. Gente, sigilo profissional, ele é resguardado, ele tem assento legal e constitucional, é infração disciplinar praticada pelo advogado violar sigilo funcional sem justa causa. Tem algumas situações que o sigilo profissional ele cederá, ou seja, em algumas situações há uma justa causa para que o causídico, para que o patrono, para que o advogado, ele, enfim, quebre este sigilo profissional. Em que situações que o Código de Ética e Disciplina autoriza? Para a defesa própria do advogado, que foi o caso aqui do José, advogado, para defender a sua honra, também se encaixa aqui defesa da honra e também para preservar a vida. Vida, honra ou defesa própria. Aqui a gente tem defesa própria da honra. Então, realmente, José, ele não praticou nenhuma infração disciplinar, porque é uma exceção de poderia ser aqui relativizado o sigilo profissional. Agora aqui, o Antônio, ele narrou numa dissertação de mestrado um caso particular de um cliente. O cliente foi notificado, liberou, mas e aí? Seria uma exceção, seria uma relativização também a esse sigilo profissional? Não, gente, não. Nesse caso aqui, o Antônio, ele praticou uma infração ao Código de Ética, porque esta situação narrada, onde ele aborda um fato pessoal de um cliente, né, que ele tomou conhecimento aí na labuta, numa dissertação de mestrado, por mais que haja a autorização do cliente, a princípio não é uma exceção onde admite-se a relativização ao sigilo da informação, tá? Muito bem. Vamos lá, gente. Antônio infringiu o Código de Ética e Disciplina da OAB, violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, José não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação descrita. Yes! É a que nos interessa. Vamos aqui fundamentá-la, gente. Fundamento. Artigo 34, inciso 7 do EAOAB, que é o Estatuto da Advocacia, EAOAB, legal, da Advocacia e da Ordem, combinado com o artigo 37 do SED, do Código de Ética e Disciplina. Está combinado com o artigo 37 do Código de Ética e Disciplina. Beleza? A B fala assim, Antônio e José infringiram ambos o SED, aliás, o SED, né, violando deveres desse sigilo profissional, não, somente o Antônio, o José, ele, enfim, não violou, ele relativizou o direito aqui, aliás, ele relativizou aqui o sigilo profissional
numa justa causa. C. José infringiu o SED violando o dever de sigilo profissional. Por outro lado, Antônio não cometeu infração ética, já que o dever de sigilo profissional cede na situação escrita, ao contrário. D. Antônio e José não cometeram infração ética, já que o dever de sigilo profissional, em ambos os casos, cede nas situações descritas. Errado, errado. O Antônio cometeu infração disciplinar. O José não. Muito bem, muito bem, muito bem. Prossigamos então, super fácil. Gente, ética profissional, ó, teteia, teteia. 8 questões garantidas no seu exame de ordem. Muito bem, muito bem, muito bem. Próxima questão. Foi: Jailton, advogado, após 10 anos de exercício da advocacia, passou a apresentar comportamentos incomuns. Após a avaliação médica, ele foi diagnosticado com uma doença mental curável. Mediante medicação e tratamento bastante demorado. Segundo as disposições do EAOAB, o caso do advogado Jailton incide em causa de... Gente, a questão aqui ela vai tratar do instituto da suspensão, aliás, ela vai tratar do instituto aqui da licença do exercício profissional. Só para relembrar, gente, não confundam licenciamento do advogado com cancelamento da inscrição. Doença mental curável é caso de licenciamento. Quando o motivo que ensejou o licenciamento ele desaparecer, o advogado ele volta a advogar, mesmo número de ordem, enfim, mesma inscrição, ok? Agora, cancelamento, não, no cancelamento o indivíduo até pode voltar a advogar, só que será necessário, por exemplo, uma nova inscrição, um novo número. Novo exame de ordem não precisa, mas no cancelamento é um pouco mais burocrático para que ele volte a advogar, tá? Nesse caso aqui, gente, doença mental curável é caso de licenciamento do advogado, licenciamento. Se fosse uma doença mental incurável, ele perderia a capacidade civil plena nesse contexto, que é uma das condições aí para que você possa se inscrever como advogado. Doença mental incurável é caso de cancelamento, que não é o caso aqui é o caso de licença do exercício profissional. A A fala em suspensão, não é o caso. A B fala em impedimento, não é o caso. A C fala em cancelamento, não é o caso. É aqui, ó. D, licença do exercício profissional. Beleza, gente? E a fundamentação, gente, tá aqui, ó. Artigo 12 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Legal? Muito bem. Vamos relembrar aqui, gente, as situações, vamos aqui diferenciar, vamos aqui lembrar as situações que ensejam o licenciamento e as situações que ensejam o cancelamento. Gente, cancelamento, artigo 11 do EAOAB. Licença, artigo 12. Não se esqueçam, gente, cancelamento, ele até pode voltar a advogar, só que é necessária uma nova inscrição, uma nova carteira, um novo número, um novo juramento. Legal. Licença, não. Licença, não. Ele voltará lá com a mesma inscrição. Muito bem. Cancelamento. Perdeu alguns requisitos para a inscrição. Gente, os requisitos para a inscrição, artigo 8º. Então, por exemplo, doença mental incurável, ele perderá a capacidade civil plena, que é um requisito para a inscrição, é caso de cancelamento. Legal? Então, diploma falso. Diploma falso, gente, é caso aí também de cancelamento, porque um dos requisitos para que você se inscreva como advogado é ser bacharel em Direito em uma instituição reconhecida pelo MEC. Diploma falso, perdeu também um dos requisitos para que ele pudesse se inscrever como advogado, é cancelamento. Legal. Vale a pena que vocês verifiquem lá com mais calma depois do artigo 8º. Outra situação, gente, em que haverá o cancelamento aqui da inscrição. Morte do advogado, gente, morte do advogado, mas o quê? Atividade incompatível. Atividade incompatível, gente. Atividade incompatível. Permanente, cuidado, hein, gente. Incompatibilidade não se confunde com impedimento. Impedimento, proibição parcial em advogar. Por exemplo, em regra pelo menos, os servidores públicos até podem advogar, só que são impedidos de advogar contra a fazenda pagadora. Essa é a regra. Agora, a incompatibilidade
é uma proibição total em advogar. Impedimento, proibição parcial. Incompatibilidade e proibição total. Legal, gente? Algumas incompatibilidades são o quê? São temporárias, por exemplo, mandato eletivo lá no Poder Executivo, daí é caso de licenciamento, e algumas incompatibilidades são definitivas, é caso de cancelamento. Por exemplo, aquele advogado que presta concurso para a magistratura e é aprovado. Incompatibilidade permanente é cancelamento da inscrição. Vamos lá então, gente, ó. Perdeu alguns dos requisitos para inscrição, é cancelamento. Ah, esqueci aqui, ó. Requerimento, ele pode requerer o cancelamento, muito bem. Mas o que, gente, ó? Morte, legal. Atividade incompatível permanente, for declarada a sua inidoneidade moral, porque, gente, a idoneidade moral é um dos requisitos também para a inscrição. Se ele se torna inidôneo, daí nesse caso é cancelamento. E exclusão dos quadros da OAB. Exclusão que é a sanção mais severa aplicada aí ao advogado. Legal? Muito bem. Agora licença, gente, licença, lá no artigo 12, ó, doença mental curável, que é o caso aqui do... Aqui foi doença mental curável, né, gente? Foi, né? Foi. Muito bem. Que é o caso aqui da questão. Legal, doença mental curável. Temos aqui também, gente, ó, requerimento, tem que ter um motivo justificado, legal. E atividade incompatível temporária, por exemplo, chefe do Poder Executivo, né? É um mandato eletivo no Poder Executivo temporário. Gente, só um toque importante, na licença, o requerimento tem que ser o quê? Motivado. Motivo justificável. Legal, gente? Agora aqui, ó, no cancelamento, basta o requerimento e motivado. É desnecessária uma motivação. Muito bem. Prossigamos então. Vamos lá, gente. Próxima questãozinha. Tá aqui a terceira questão. Vamos lá. Aqui, ó. O advogado Carlos não adimpliu suas obrigações relativas às anuidades devidas à OAB. Assinale a opção que, corretamente, trata das consequências de tal inadimplemento. A Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, independentemente de processo disciplinar. Na terceira suspensão por não pagamento de anuidade, seja a mesma ou anuidades distintas, será cancelada a sua inscrição. Será? B. Carlos deverá quitar o débito no prazo fixado em notificação, sob pena de suspensão mediante processo disciplinar. Após 15 dias de suspensão, caso não seja realizado o pagamento da mesma anuidade, será cancelada a sua inscrição. C. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias, contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão mediante PD. Na terceira suspensão por não pagamento de anuidades, será cancelada a sua inscrição. D. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados da notificação para tanto, sob pena de suspensão, independentemente de processo disciplinar. Na segunda suspensão, por não pagamento de anuidades distintas, será cancelada sua inscrição após o transcurso do processo disciplinar. Gente, qual que é a correta? Pensa um pouquinho aí. A, B, C ou D? Vamos lá, gente. A correta é a C. Carlos deverá quitar o débito em 15 dias contados na notificação para tanto, sob pena de suspensão, mediante PD. Na terceira suspensão, por não pagamento de anuidade, será cancelada a sua inscrição. Gente, a fundamentação dessa questão é aqui, ó. É o artigo 27, vou colocar aqui, ó. Artigo 27 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Artigo 27 do EAOAB. Gente, não se esqueçam de um detalhe importante. A suspensão, ela é por um prazo determinado, legal? 30 dias a 12 meses. Só que tem situações excepcionais em que a suspensão, ela é por um prazo indeterminado, legal? Muito bem. Nesse caso aqui, gente, cuidado porque nesse caso aqui, ele será notificado para pagar em até 15 dias, Se ele não paga, ele será o quê? Suspenso. E não se esqueçam de outro detalhe, gente. 3 suspensões igual a uma exclusão. Uma suspensão, 2 suspensões, terceira igual a exclusão dos quadros da OAB. Legal? Pois vejam lá, artigo 27 do EAOAB.
Muito bem. Vamos para a quarta aqui, ó. Quarta. Ah, gente, esse macetezinho, quase que eu esqueço, ó. O macetezinho do dinheiro Freak Fique, lembram? Isso aqui faz com que você não tenha que memorizar todas as infrações disciplinares do EAOAB e também as inúmeras infrações disciplinares do SED. Vamos relembrar, gente, ó. Tem dinheiro envolvido, fraudou a lei, retenção abusiva dos autos, inépcia profissional, conduta incompatível, é o que, gente? Suspensão. Tem dinheiro envolvido, que é o caso aí, por exemplo, do não pagamento de anuidades. Então, naquela infração disciplinar, tem dinheiro envolvido. Ele fraudou a lei, reteve os autos de forma abusiva, inépcia profissional ou conduta incompatível, suspensão dos quadros da OAB. Aquilo que eu falei, né, gente? Em regra, 30 dias a 12 meses, salvo algumas exceções em que é por um prazo indeterminado. Agora aqui o FIC, falsa prova para inscrição. For declarada a sua inidoneidade moral ou crime infamante, aquele que denigre a imagem da advocacia, é pena de exclusão. E o que sobra é censura, gente. O que não for dinheiro Fique, é o que? Censura. Beleza? Só tem uma exceção em que há dinheiro envolvido, que não é caso aí de suspensão, é censura. É aquele advogado que passa clientes para o colega, mediante o recebimento aí de um percentual em relação aos honorários. Tá? A única exceção em que embora haja dinheiro envolvido, não é suspensão, é caso de censura. Legal. Vamos aqui então, coleguinhas, para a última questãozinha. Vamos lá. O advogado Geraldo regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite regular, não tendo sido, por hora, designada audiência de instrução e julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar. Em 12 de 2 de 2019, Geraldo fez a notificação válida da renúncia. 3 dias depois da notificação, o mandante constituiu novo advogado, substituindo-o. Todo o ocorrido foi informado nos autos, considerando o caso narrado de acordo com o EAOAB, assinar a afirmativa correta. Beleza? Não se esqueçam, gente, revogação é por parte do cliente, revogação no mandato, legal, e a renúncia é por parte do advogado. Muito bem. A. Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. B. O dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso de prazo. C. Geraldo continuará a representar o mandante até que seja proferida e publicada a sentença nos autos, ainda que recorrível. D. Geraldo continuará a representar o mandante até o término da audiência de instrução e julgamento. Gente, cuidado porque quando o advogado ele renuncia os poderes do mandato, é a B que é correta, né? Quando o advogado renuncia os poderes do mandato, ele ainda fica responsável pelo processo nos 10 dias subsequentes a contar da notificação lá do seu ex-cliente, legal? Exceto se o cliente, antes do decurso aí desses 10 dias, constituir um novo advogado, que foi o caso aqui, né? O cliente, antes de sair do decurso dos 10 dias, no terceiro dia ele já, enfim, arrumou um advogado novo. Então, nesse caso aqui, o Geraldo, ele não ficará, né? Diante aí desse novo advogado, ele não ficará responsável pelo processo. Tudo bem, gente? Legal? É isso aí, então. Para fundamentar aqui essa questão, gente, artigo 5º, parágrafo 3º, artigo 5º, parágrafo 3º do EAOAB. Aliás, do Código de Ética e Disciplina, tá, gente? Artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Ética e Disciplina. Legal? É isso aí, gente. Paro por aqui. Beijo no coração, até a próxima aula. Valeu!